seus ensinos um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. Tem seus ensinos um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o lastro que me conduza para o pé da cruz. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. Tem seus ensinos um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Feliz sábado e feliz ano novo. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui juntos para estudar a palavra de Deus, para conhecer mais a Deus, para saber mais de Deus, a fim de tomar a melhor decisão neste ano de 2024. Por isso, nós agradecemos muito a vossa presença aqui neste momento conosco, para estudar junto a palavra de Deus. E neste momento, nós vamos fazer uma curta oração, pedindo a presença de Deus conosco, a sua orientação, a sabedoria, para que possamos compreender melhor a sua palavra. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós agradecemos pela vida, pela saúde e por este novo ano. Estamos aqui, Pai, para estudar a sua palavra. Convidamos a presença do Espírito Santo para nos orientar e dar sabedoria, compreensão, e que possamos, na verdade, compreender melhor a tua palavra e tomar a melhor decisão. Ajude-nos neste novo ano. Dê-nos a força, a saúde e o poder do Espírito Santo, para que juntos continuemos a louvar, adorar o Senhor. Muito obrigado por tudo. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Pela graça de Deus, começamos o novo ano de 2024. E gostaria de desejar mais uma vez a todos um feliz ano novo. Para si e para a sua família, que renovemos o nosso compromisso de andar com Deus, de servir a Deus, de amar os nossos próximos e de permitir que seus propósitos e planos sejam concretizados em nós e por intermédio de nós. Que Deus nos ajude a renovar o nosso compromisso com a nossa família, com a nossa igreja e, sobretudo, com o nosso país. E que através de nós, Deus possa realizar muitas maravilhas na vida das pessoas e ver grandes coisas a realizarem-se por intermédio de nós para a glória de Deus. O ano novo é uma oportunidade para renovar as esperanças. É o momento de refletir sobre o ano que passou
e fazer novas escolhas para começar este ano bem e também terminar o ano bem. Queridos, estamos a viver num tempo difícil. Estamos a viver num mundo muito difícil. A Bíblia diz que o mundo anda de mal a pior. E podemos ver isso na nossa sociedade. A situação piorar cada dia. É uma preocupação nossa. É uma preocupação da igreja. É uma preocupação do governo, do Estado de Cabo Verde. Por quê, querido? Porque a vida na Terra está tornando cada vez mais difícil. Mais violência, mais crise financeira, crise humanitária, guerra, falta de emprego, e tudo isso tem criado situação difícil para o homem viver nesta terra. E neste mundo difícil que nós estamos a viver, podemos fazer a diferença. Podemos ser mão ajudadora para ajudar outras pessoas. Podemos fazer a diferença em levar a palavra de Deus para as pessoas, levar a esperança para as pessoas. É por isso, querido, que neste dia de sábado, nós vamos estudar um assunto muito importante para nós, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Na nossa vida hoje e amanhã e durante todo o ano e durante toda a nossa vida na Terra. Queridos, hoje nós vamos estudar a importância de estudar a Palavra de Deus, a importância de conhecer a Bíblia, a importância de conhecer o que Deus deseja de nós, de saber o plano de Deus para a nossa vida. E neste primeiro sábado do ano, gostaria de desafiar-vos a tomar a melhor decisão durante este ano, na sua vida, a fazer melhor escolha, a abandonar tudo o que é prejudicial para a sua vida, para a sua saúde e também para a sua família. É um desafio, mas é coisa que é possível fazer. Tomar a decisão de andar no caminho de Deus ou tomar a decisão de abandonar tudo aquilo que é prejudicial. Abandonar álcool, abandonar droga, abandonar vícios e seguir o caminho de Deus. Será isso possível? Claro que é possível. A Bíblia diz claramente no livro de Filipenses, capítulo 4, no seu versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, queridos, em Cristo, através de Cristo e do seu poder, nós podemos tomar a melhor decisão. Nós podemos fazer a melhor escolha através do poder de Cristo em nós. É por isso que o apóstolo Paulo disse que posso fazer todas as coisas através de Cristo, por intermédio de Cristo, que sempre está pronto para nos ajudar, para nos fortalecer. Então, neste ano, querido, que bom tomar a decisão de fazer coisas corretas para a nossa sociedade, para o nosso país, que tanto precisa de nós, do nosso apoio, para melhorar
a situação da nossa sociedade, para melhorar a situação da vida da família, da vida do nosso povo, é preciso tomar e fazer a melhor escolha. E Deus está sempre pronto, disponível para nos ajudar a fazer a melhor escolha. Você sabia qual é o desejo de Deus para nós? Você sabia que Deus tem um plano especial para nós? Queridos, a Bíblia fala disso. É por isso que ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, é algo importante na vida de uma pessoa. Conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, é coisa importante, porque você vai descobrir algo interessante. Conhecer o plano de Deus, conhecer o projeto de Deus para a sua vida. E você não fica viver fazendo coisas de qualquer maneira, comportar de qualquer maneira. Por quê? Porque você segue as orientações, os conselhos de Deus. Eu gostaria de ler esse versículo muito importante que mostra qual é o desejo que Deus tem para nós, enquanto seres humanos. O livro 3 de João, capítulo 1 e o versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É interessante, queridos. Esse texto mostra o quê? O desejo de Deus para nós. Qual é o desejo de Deus que a Bíblia fala aqui nesse versículo? É muito claro. Deus disse o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então, o desejo de Deus para nós, queridos, é que em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, corram bem e do melhor. A saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual. Em todas as áreas da nossa vida, Deus tem esse desejo de ver o ser humano a crescer, a prosperar. É interessante, queridos. Queremos prosperar durante este ano novo, é claro. Queremos crescer na vida, queremos desenvolver na vida. Esse é o desejo de Deus. É o plano de Deus. É o objetivo de Deus para a nossa vida. Hoje, queridos, nós vamos estudar mais sobre a palavra de Deus. Vamos aprofundar, vamos ver a importância de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Por que ler a Bíblia? Por que ler a Bíblia? Será isso importante? Por que conhecer a Bíblia? Será isso importante para mim? Queridos, é muito importante conhecer a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fala de Deus. Ensina-nos a conhecer o caminho de Deus. Mostra o homem o caminho da felicidade, o caminho da vida e o caminho da salvação. Então, será isso importante para mim? Claro, isso é importante para todas as pessoas. Conhecer o caminho de Deus. Conhecer o caminho que leva para a vida. É importante, queridos, conhecer a Bíblia. Conhecer o plano de Deus. Conhecer o caminho de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é infalível. O que isso significa? Isso significa que a palavra de Deus não erra, não falha. É interessante, queridos. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela é eterna. E a palavra de Deus, ela também é atual.
É para nós hoje. A palavra de Deus foi importante para os homens antigos. A palavra de Deus é importante hoje. E a palavra de Deus será sempre importante e atual para nós. Livro de São Mateus, capítulo 4, o versículo 4. Algo interessante, queridos. São Mateus, capítulo 4, o versículo 4. Está escrito o seguinte. São Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sim, de todas as palavras que saem da boca de Deus, nós precisamos também, querido, de alimentar da palavra de Deus, do pão da vida. É pertinente para nós enquanto seres humanos. Precisamos de dar uma atenção especial na palavra de Deus. Precisamos de buscar a palavra de Deus, de ter uma Bíblia na nossa casa e ler a Bíblia. Porque ela é importante, querido, na vida de qualquer ser humano. Queremos ter um ano feliz? Um ano próspero? Queridos, é necessário conhecer a palavra de Deus, conhecer as orientações de Deus, conhecer os conselhos de Deus e viver agora de acordo com as orientações de Deus. É só assim conseguiremos ter uma vida próspera, uma vida bem-sucedida. Ouvindo, dando atenção às orientações e aos conselhos de Deus. Um grande filósofo alemão, muito bem conhecido no mundo da filosofia, Immanuel Kant. Ele disse algo interessante concernente à Bíblia. Ele escreveu assim: é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literário. Interessante, queridos. É minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Querido, aqui mostra, mais uma vez, esse homem a falar sobre a importância da palavra de Deus. A vida moral desse homem foi diferente. Por quê? Porque ele estudava a Bíblia e vivia segundo os princípios da Bíblia. A moralidade hoje, querido, é uma coisa que está em crise. E mais do que nunca, nós precisamos de ser moldados pela palavra de Deus para que o nosso caráter seja transformado, mudado. E assim seremos um melhor cidadão. Isso é importante, queridos. Olha o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Algo interessante falando sobre a Bíblia. A Bíblia fala de si. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estamos a viver, querido, num mundo de trevas, de escuridão espiritual. E nós precisamos da Bíblia para nos orientar a andar na luz. Há muita barbaridade na sociedade. Há muita confusão na sociedade. Por fato de quê?
por falta de conhecer melhor a palavra de Deus. Então, queridos, neste novo ano, eu quero desafiar você a estudar a Bíblia. A Bíblia e a Bíblia somente tem as respostas para as nossas perguntas, as nossas inquietações, as nossas dúvidas. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras. De pegar na palavra de Deus e ler a palavra de Deus. É fundamental. Por que tantas confusões religiosas? Por que tantas guerras? Por que tantas imoralidades? Por que, querido, tantas maldades no mundo? Por que tanto sofrimento? Sabem por quê? Simplesmente porque o homem afastou-se e está afastando de Deus hoje. É por isso que temos tantos sofrimentos na nossa sociedade. Tanta maldade no mundo. Guerra, crise humanitária, doenças. Por quê, queridos? Simplesmente porque o homem tem andado, tem afastado da palavra de Deus, tem afastado das orientações de Deus, tem deixado Deus, tem abandonado Deus. E como resultado, querido, de abandonar Deus, de deixar as orientações, os conselhos de Deus, como resultado, temos hoje uma sociedade, um mundo assim. Temos que voltar para a Bíblia, para os seus ensinos, para os seus conselhos, para as suas orientações. Temos que voltar para Deus. Queremos ver coisas melhor, queremos ver a nossa família melhor, queremos ver a nossa sociedade melhor, queremos ver o nosso país melhor. É o desejo de nós, todos. Mas temos que andar segundo as orientações de Deus. Temos que respeitar Deus. Temos que entregar a nossa vida, o nosso coração a Deus. De uma outra forma, querido, nós continuamos a ter a sociedade que nós temos hoje. O mundo que nós temos hoje. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Deus. As pessoas precisam de Deus. Que triste, querido. O nosso mundo está doente. O nosso mundo está em guerra. Quando o homem afasta de Deus e da sua palavra. O resultado é idolatria, imoralidade, heresias, trevas, violências e criminalidade. Temos que voltar para Deus. Temos que voltar para a palavra de Deus. Temos que obedecer a palavra de Deus. Queridos, o homem, quando deixa a palavra de Deus, vai tornar-se sem discernimento, tolo, sem juízo, violento, amantes dos prazeres, mais amigo do mal do que amigo do bem. Isso acontece quando que o homem deixa Deus. Um dia, o profeta Samuel disse para o rei Saul: Saul, por que você comporta como um homem tolo? Desobedecendo a palavra de Deus. Por quê? Só o homem tolo, o homem louco,
desobedece, abandona a palavra de Deus. É por isso o profeta diz para o rei: por que você comportou como um homem tolo? Deixar a palavra de Deus, queridos, a situação vai piorar. A nossa vida vai piorar. Vai andar de mal a pior. E a nossa sociedade hoje, longe de Deus. O que vai acontecer quando nós ficamos longe de Deus? Olha o que o profeta Isaías diz no seu livro, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Que fazem das trevas luz e da luz trevas. Que fazem do amargo doce e do doce amargo. Doce hoje é amargo. Amargo é doce. A taxa do consumo do álcool no nosso país é sério e grave. Então podemos ver aqui nesse versículo que o amargo agora é quê? É doce. Porque a forma como os nossos jovens, como a população cabo-verdiana hoje consome o álcool, parece que o álcool é coisa doce. E a Bíblia diz: ai dos que fazem do amargo doce. Os homens agora querem tornar álcool como coisa doce. Porque a taxa de consumo mostra. As coisas erradas, agora, querido, pessoas não querem dizer mais que é errado. É a situação do homem quando afasta de Deus. Queridos, temos que voltar para Deus. Temos que voltar para Deus. É importante, queridos. Temos que voltar para Deus. O primeiro presidente norte-americano, George Washington, ele disse algo muito importante. Eu quero pegar na frase que esse presidente escreveu para falar um pouco sobre para os nossos políticos, para os nossos governantes. É importante, querido, eu gosto muito da frase desse homem, primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Ele diz o seguinte: é impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Dá para perceber? É impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Queridos, meus caros políticos, sem Deus é impossível melhorar a situação do nosso país. Sem palavra de Deus, é impossível fazer coisas corretas e tomar decisões para o melhoramento da vida do nosso povo. Nós temos, queridos, que voltar para a palavra, pegar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. É importante. Mas um outro homem americano, um grande psicólogo, Abraham Maslow, ele disse algo interessante. Eu acredito que a Bíblia é a melhor dádiva que Deus deu para a humanidade. Eu acredito, disse o homem Abraham Maslow,
Eu acredito que a Bíblia é a melhor dádiva que Deus deu à humanidade. Querido, nós não podemos desrespeitar, desvalorizar a palavra de Deus. Fazendo isso, querido, é trazer miséria, imoralidade, violência para a nossa sociedade. A Bíblia é importante para nós. Muito importante para nós. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, nós vamos encontrar um texto muito bonito. Está escrito o seguinte: feliz o homem, ou feliz aquele que lê as palavras deste livro. Interessante. Quando Deus criou o homem, Ele pensou na felicidade do homem. É por isso que Ele deu esse manual tão importante para nós, para nos orientar na nossa vida. É importante, querido. Quando Deus criou o homem, querido, Deus pensou no nosso bem-estar social, no nosso bem-estar emocional, no nosso bem-estar espiritual. É por isso Ele deu a Bíblia para nós. É importante, queridos. A Bíblia traz alegria, traz felicidade. O profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 18, diz algo interessante. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra for para mim gozo e alegria. A palavra de Deus traz gozo, traz alegria. Então, querido, leia, estude a palavra de Deus. Uma outra coisa, um outro benefício da palavra de Deus é que a palavra de Deus, querido, torna o homem moralmente melhor. Podemos dizer, queridos, que a Bíblia serve para educar as pessoas. A Bíblia serve para educar as pessoas, para ajudar-nos a ser um cidadão melhor. Vamos encontrar todas as orientações na Bíblia, como ser um melhor cidadão, como ser uma boa pessoa. Nós encontramos isso na palavra de Deus. Então, é muito bom estudar a Bíblia. Um outro benefício, querido, da Bíblia, algo interessante, é que a Bíblia nos ajuda a estar mais bem preparado. Para quê? Para enfrentar os desafios, os problemas, as crises que o mundo enfrenta. A Bíblia nos prepara para enfrentar os problemas da vida. Já começamos o ano, queridos. O que está diante de nós para acontecer, ninguém sabe. É por isso que nós devemos estar bem preparados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para enfrentar os desafios, os problemas da vida. A Bíblia nos ajuda a preparar, a estar mais bem preparado para enfrentar esses desafios. Que bom, querido, ler a Bíblia. Benefício de ler a Bíblia. Vamos ver outro benefício de ler a Bíblia. É importante falar sobre esse benefício. Estudar a Bíblia, queridos, torna-nos mais sábios para tomar decisão correta na nossa vida. Que bom, querido. Precisamos de tomar decisão, temos que tomar decisão todos os dias. Mas para uma pessoa que estuda a Bíblia, que tem um conhecimento da Bíblia, querido, tem como tomar melhor decisão na vida. Então, a Bíblia ajuda a pessoa a fazer ou a tomar melhor decisão, ou decisão mais correta, mais assertiva.
É por isso, querido, que ler a Bíblia é importante para nós e para a nossa família. Então, queridos, buscar a Bíblia para estudar, conhecer mais a Bíblia. Ela é importante para a nossa vida. Já estudamos um pouco sobre a importância da Bíblia, sobre os benefícios de estudar a Bíblia. E também falamos sobre as consequências de não fazer ou seguir as orientações da Bíblia. Agora, cabe a cada um de nós tomar e fazer a melhor decisão. A Bíblia, querido, fala sobre tudo que nós precisamos enquanto homem para ter uma vida mais saudável, mais tranquila. A Bíblia fala sobre o que nós devemos comer. A Bíblia fala sobre o que devemos beber. A Bíblia fala sobre a família. A Bíblia fala sobre o nosso comportamento. A Bíblia fala sobre a família, sobre a educação dos filhos, sobre casamento. Queridos, a Bíblia fala sobre muitas coisas. E uma coisa que eu gostaria de falar antes de terminar, dentro da questão do casamento. Sabemos que casamento está em crise. Hoje, queridos, a nossa sociedade acha, ou muitas pessoas pensam que hoje já homem com homem pode se casar, mulher com mulher pode se casar, homem pode casar com animais. Que barbaridade na nossa sociedade. Que coisa triste está acontecendo na nossa sociedade, no nosso mundo, queridos. Tudo como resultado de não dar atenção à palavra de Deus, de abandonar a palavra de Deus, de afastar-se da palavra de Deus. Então o homem acha ou pensa qualquer coisa é correto, que pode fazer qualquer coisa. Mas, querido, nós temos um manual. Esse é o manual mais importante para nos orientar em todas as áreas da vida. Para terminar, eu gostaria de deixar esse apelo para vocês. Para você que está em casa, para você que está no trabalho, o apelo é o seguinte: o homem precisa de conhecer a palavra de Deus. O homem precisa de Deus. E para conhecer Deus melhor, nós temos que conhecer a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Temos que ter uma Bíblia. Para ler a Bíblia, estudar a Bíblia e conhecer esse Deus maravilhoso. Queridos, para ter um mundo melhor, para ter uma sociedade melhor, é preciso respeitar a Deus e respeitar a palavra de Deus. Será que você tem esse desejo de ter uma Bíblia? De estudar a Bíblia para conhecer melhor a Deus? Mas, acima de tudo, de andar segundo as orientações de Deus, de respeitar a palavra de Deus? Eu acredito que você tem esse desejo. Eu acredito que, na verdade, isso é o seu desejo e que você está interessado
em ter uma Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer mais a Bíblia. Querido, se isso é o seu desejo, nós vamos fazer uma oração, entregando a nossa decisão, o nosso desejo a Deus, acreditando que Ele vai nos orientar no estudo da sua palavra, vai dar a sabedoria para compreender melhor a sua palavra e andar segundo a palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado pela Bíblia. Muito obrigado, querido Pai, porque pela sua graça, pela sua infinita sabedoria, o Senhor deu a Bíblia para o homem. O livro mais importante para nós. O livro que educa, que orienta, o livro que mostra o caminho que leva a Jesus Cristo. O livro que ensina como formar a nossa família, como viver na nossa sociedade e como ser um bom cidadão. Pai Santo, neste novo ano, nós queremos, mais do que nunca, valorizar a Tua palavra e andar segundo as orientações. Pai Santo, não é fácil, mas acreditamos com a sua ajuda, com o seu poder, seremos capazes de fazer isso, de andar de acordo com a tua palavra e de viver de acordo com ela. De ler a tua palavra e de viver a tua palavra. Dê-nos continuação de um dia de paz. Abençoe a cada um de nós. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.